que aquela pessoa que ele batizou era o Filho de Deus. Mas no cárcere, ele ouviu falar daquela pessoa que ele batizou, que era o Senhor Jesus. Ele ouviu falar da fama, ele ouviu falar dos milagres, ele ouviu falar das grandes coisas que o Senhor Jesus operava. Então ele enviou os discípulos a perguntar a Jesus. Olha, vai lá e pergunta aquele homem que está operando aqueles grandes milagres. Pergunta a ele se verdadeiramente ele é o Filho de Deus, se ele é o Cristo que havia de vir ao mundo, ou nós vamos esperar por outro. É ele ou ainda vai vir outro? Aí o que Jesus falou? Ei, dá esse recado aí a João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é entregado o reino dos céus. Então ele declarou que ele era Filho de Deus para João. E esse mesmo Jesus que declarou para João Batista há 2016 anos atrás, ele declara para a igreja que ele é o Filho de Deus. Ele declara para mim, ele declara para você. Ele já declarou para João Batista há 2016 anos atrás. Então ele declara para toda a igreja que o Cristo é o Filho de Deus, e que nada e nem ninguém pode mais do que ele, que o seu trono está acima de todos os tronos. Glória a Deus. E que a tua salvação, a tua paz, a tua libertação depende dele e está na mão dele. E você veio aqui buscar nele a sua salvação, a sua libertação e o seu milagre na sua vida. Dê glória a Deus e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Para aquele jovem que está com a oportunidade, em nome de Jesus. Não vou negar quem sou, não passará em mim. Mesmo quando a mentira entreguei meu coração, não vale a pena te ligar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper a adoração.
Se um crente deseja receber bênçãos espirituais, o que é que ele deve fazer? Ele precisa servir ao Senhor e reconhecer o senhorio de Deus na área espiritual. Aleluia. Se o crente quer receber bênçãos materiais, ele precisa honrar a Deus e reconhecer que Deus é Senhor na sua vida material. Deus tem que estar em nossa vida como Senhor. Na minha vida espiritual, é espírito, alma e o quê? E o quê? Leva um texto sobre santidade de novo. Glória a Deus. Fogo. Então Deus tem que ser Senhor na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, emocional, que é a alma, e no meu, nós falamos muito sobre cura, mas às vezes a pessoa está curada, mas o corpinho físico está sofrendo porque não tem condições para uma boa alimentação, não tem condições para uma boa festa. Então Deus quer ser Senhor em nossa vida espiritual e corpo, em tudo, irmão. Em todos os sentidos. Tem mulher que diz, eu não sou abençoada para o meu marido. Não, é errado. Lá em Ezequiel está escrito que o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. É errado. Porque dentro da minha casa, toda a vida, Deus fez a diferença entre a minha vida e a vida do meu marido. Acredita nisso? O pastor Marcos era vivo, era um servo de Deus. Mas Deus fazia muito a diferença entre eu e ele. Se ele tivesse vivo, eu não ia dizer isso na frente dele. Por honra a ele. Mas ele ia. E muitas vezes ele dizia a tua fé, irmão. E eu falava, não é minha fé, é a minha obediência a Deus. Porque Deus vai me abençoar, dependendo do nível de obediência que eu tenho a Deus. Então eu vou obedecer porque eu acredito nele. Quem crê, obedece. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre o que significa você ser um dizimista, porque muita gente mas não consegue usufruir do que Deus tem para você. Você pode ser um dizimista. Ah, pastor, eu sou. Mas se você não tiver o conhecimento do que Deus tem para você, eu conheço pessoas que são dizimistas, mas vivem uma vida miserável. Eu conheço. Porque Deus diz, o meu povo se perde porque não tem conhecimento. Tem gente que acha que devolver o dízimo para a igreja é devolver para o pastor. Então esse que pensa desse jeito vai pedir o que a Deus? O que você vai pedir para Deus? Se tem uma coisa que me deixa indignado, doente da alma, é quando eu vejo alguém dizer assim, eu não peço nada material a Deus. Aí no meu coração eu digo assim, estou viva na miséria. Como eu não vou pedir coisa material a Deus? Como? Glória a Deus. Me diga por que eu não vou pedir para dizer que sou melhor do que os outros? Não. Eu peço mesmo, peço. Eu insisto. Eu oro, eu jejuo. Eu quero. Porque que bom que meu pai não era crente, mas me ensinou muita coisa boa. E eu lembro que eu chegava perto dele, ele comendo, e eu, os cabelinhos queimados no interior, e dizia, eu quero, a melhor momento, que era quando ele estava comendo carne, osso ou carne doce. Ele me chamava para comer e dizia, vá para trás da porta para você ficar comigo. Era o melhor momento. Vá, minha filha, coma atrás da porta, para você ficar bonito. E eu ia.
ele não pegava na carne com a mão, pegava com a faca, era uma prática que ele tirava a carne mais, a parte de cima, deixava o mocinho bem grossinho, dizia, morrer, eu já estava morrendo. Eu não queria menino espião, o menino não chegava na beira da mesa para fazer vergonha, mas eu ia quando ele chamava. E ali era o melhor momento que eu chegava e dizia, papai, está chegando as festas, já era minha mãe que mandava, viu? Eu quero o meu vestido de festa. E ele olhava para mim e aí dizia, você é menina. Menina, quem compra roupa para ela é a mãe. Eu vou comprar para os meninos. Meu irmão, meu pai tinha cada tora de braço, pensa um homem ignorante, bruto, bom, calmo, mas fiz não olhar para ele 2 vezes. Meu irmão tem 59 anos. Eu tenho certeza dele. Se meu pai tivesse vivo, ele pedia a bênção assim, que a gente ria dele e fazia. Diz o papai. Ele mudava de voz. O medo, o respeito que meu pai causou para ele. E para nós. Mas eu acho que eu era atrevida, pequenininha, mais nova. Quando ele dizia assim, então o senhor não é meu pai, só é minha mãe, então agora eu só vou obedecer a ela. Ele ficava tirando brincadeira comigo, você é uma nova. Eu acredito que isso me levou, eu tive até, fiz um curso de aconselhamento que entra pela psicologia, tive também muitos gabinetes de psicólogo, não porque fosse doida, mas precisava colocar no curso. Eu precisava me conhecer para poder entender os irmãos. E uma das coisas que ela, chorando, olhou para mim, psicóloga muito respeitada em Maceió e honrada, e era 6 horas de gabinete quando eu vi. E ela olhou para mim e disse, filha, eu louvo a Deus, porque o teu pai é evangélico, teu pai não é evangélico, mas implantou em ti uma comunhão com Deus. É que hoje eu não tenho dificuldade de tudo que eu preciso, eu peço. Tem um louvor que diz, leva tudo a Deus em oração. Eu peço a Deus. E Deus nunca me deixou desonrado. E jamais vai deixar. A própria palavra diz que o dízimo vem da palavra dízima, que quer dizer décima. Olha. Décima. Portanto, entregar o dízimo significa trazer para Deus a décima. Tributos a Deus. Quem lembra que Jesus disse em Mateus 22:1 diz, dai a Deus o que é? Estava falando em quem? Tributos, não era oração não. Porque tem muitos por aí que vai para a internet ouvir pregação de algum doido aí, de outro distorcendo a palavra e dizendo que no tempo de Jesus não tinha disso. Jesus estava falando em tributos. Quando ele diz, dá a Deus o que é? Deus. E dá a César o que é? César era o rei. Então ele estava falando em tributo. Esse conceito é tributo. Dar o dízimo é mandamento bíblico. Malaquias 3:10. Alguém abra, porque já conhece, mas nós temos novos crentes. A palavra escrita é trazer, que está no imperativo, mandamento, ordem. Deus não está dizendo, melhor quando você quiser, se você quiser, do jeito que você quiser. Não, ele está falando no imperativo, ele está dando uma ordem, ele está dando um mandamento. Deus manda em você e mim, sim ou não? Sim. Manda, obedeça se quiser. Tem a história, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas acima de tudo, a entrega do dízimo é uma forma de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Diga comigo, é uma forma de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas dadas por Deus. Você está entendendo? Quando eu entrego o dízimo, estou reconhecendo que Deus é Senhor na minha vida e sobre todas as coisas que há em mim.
Você já pensou se eu não fosse pessimista, ofertando 60%, 70% como eu sou, para a glória de Deus? E alguém tivesse batido no meu carro? Qual era a prefeitura que até no Detran, todos os policiais como advogado estavam correndo atrás de mim igualmente? Eu entro nessa causa porque a senhora não vai receber seu carro. Se eu vou receber, porque eu sou crente, sou fiel, sou filha de Deus, sou dizimista. Disse lá dentro, no meio de todo mundo. Aleluia. Glória a Jesus. E quando eu clamava a Deus, eu não ia em outro assunto. Deus, eu sou fiel. Tudo que eu tenho é teu. Glória a Jesus. Tudo que eu tenho é para ti. Foi o Senhor que me deu, eu tenho honrado. Aleluia. Nunca usei meu carro para cometer um pecado sequer. Então eu quero o que é meu e seu de volta. Só Deus e eu sabe o que eu passei durante 4 meses para não ficar depressiva por causa daquele carro. Aleluia. Só o Senhor e eu sabe. E Deus me deu de volta e ainda disse: vou lhe dar mais outro melhor. Aleluia. Aleluia. Eu sempre dou esse testemunho porque foi forte para mim. Para quem está lá fora não foi não, mas para mim, que sou a dona, foi forte. Eu não sou dona de nada, mas que estou no mundo. Então, querido, é uma forma de você ser grato a Deus. É uma forma de você reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem, quem foi que deu? Deus. Quem te deu? Deus. Então, veja bem, estou reconhecendo que de Deus é a prata e o ouro, a terra e toda a sua plenitude. Se Deus quiser me abençoar, pronto. Eu estava orando para Deus me dar essa palavra e eu falei: Senhor, eu não gosto muito de pregar sobre dinheiro na igreja, depois eu sou pastora presente. Quando eu não era, mas pregava mesmo. Passou uma pessoa aí que eu não sei nem quem é, com um pacote de moeda, R$24, entregou e foi embora, hoje à noite. Para mim, eu tomei como um sinal que Deus queria que eu pregasse bem essa palavra. Não sei nem quem foi. Até peguei no pacote de moeda e disse: Senhor, se for uma macumbeiro está quebrado, já está abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Só que para mim, esse pacote de moeda foi Deus dizendo para mim: aleluia. Glória a Deus. O quanto pesa dentro de mim pregar sobre dinheiro, que foi Deus dizendo, eu tomei como que Deus estava dizendo para mim: é isso que eu quero que você pregue hoje. Eu quero que você abençoe meu povo hoje. Sabe por que eu achei que foi isso? Eu comecei a encontrar aqui em Provérbios 22:13. Quem achar aí, primeiro que eu posso procurar. Hoje. Se não for, eu faço outra coisa. Não, é 22:13. É 13. Pronto. 13:22. O homem de bem deixa a herança aos filhos e seus filhos, aos netos, quer dizer, a mulheres. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Antes de eu descer, Deus ministrava muito forte no meu coração esse versículo. Deus tira do pecador e dá a quem? Está aqui no versículo. A quem? Oh Deus, tira do pecador e dá para mim. Entendeu? Abra aí, em nome de Jesus, nós estamos estudando. Ageu 2:8, Salmo 24, versículo 1. Ageu 2:8, Salmo 24, versículo 1. Quem achar pode ler.
É Ageu 2, 8. Capítulo 8, versículo, Salmo 24, versículo 1. Salmo 24. O Senhor é a terra. Não estou ouvindo, quem é que está lendo? Quem teve de pé e grite. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo e aquele que nele habita. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo e tudo aquilo que nela habita. Tudo, pode para quem está ao seu lado, diga, tudo é de Deus ou não? Então tudo que você tem é Deus que ama. Aleluia! Você é Deus. Glória a Jesus. Ageu 2 e 8, eu acho lindo esse versículo. Eu lindo. Glória a Deus. Lindo demais. Ainda bem que o diabo não pode roubar o que é meu, o que é teu. Ninguém pode roubar. Ninguém pode olhar para mim e você dizer, ela vai morrer na miséria. Ele porque aqui tem respaldo, a chave da vitória está em Cristo. Ele diz, eis que eu tenho a chave das portas. Feche, ninguém abre, abre, ninguém fecha. Ageu, vamos lá. Veja o versículo que o Deus poderoso. Minha é a prata e meu é o ouro. E se o Senhor vos exerce, Glória a Deus. Glória a E Deus. tem um versículo que diz assim, que ele dá quem ele quer. E nós lemos desse instante que ele tira do pecador para dar o mais devia. Que eu compusou também 2.200 e pouco no hiper. Fui pagar, a fatura estava paga. E eu comecei a brigar lá no hiper, dizendo que não paguei. Ele dizia, a senhora pagou, eu dizia, não paguei. Então tira, vou pagar, não tem como. Está lá em Recife, dona, a senhora pagou, mandou alguém. Não, moço, não estou doida não. E eu sou crente, eu sou honesto, eu não quero real de ninguém. Nem que seja no hiper, vocês são funcionários. Mas eu não quero, eu vou pagar. Não tem como. Passei até a quarta-feira, do sábado até a quarta. Na quarta, o pastor Aristide veio pegar aqui, então olha, eu ia anunciar lá, Aí Deus usou ele sem saber de nada. Aí diz, tem crente que ora e pede a Deus, Deus, filho do pecador, e me dê. Quando Deus dá, fica brincando com Deus. Então, se você não quer, irmão, me dê. Foi assim, Lucia. Ele não sabia de nada. E eu aqui na Lucia olhava para ele, e obrigado, Senhor, é meu. Tô não, pastor, é meu. Só que ele não sabia de nada. Aí no outro dia eu ensinei, que Deus que agrada de Deus. Você sabe por que obedeça a Deus? Porque, primeiro, Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Samuel, 1 Samuel capítulo 2, ele, eu tenho vida, eu dou vida, eu mato, eu faço viver, eu coloco uma sepultura. Aleluia. Eu tiro da sepultura. Glória a Deus. Primeiro por isso. Porque se Deus estiver comigo, eu posso se levantar o inferno. Se Deus estiver comigo, pode se levantar os demônios. Se Deus estiver comigo, se levanta quem quiser. Que diz a palavra do Senhor, que 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou a Deus. Por isso que eu sempre obedeço a Deus. Segundo, ele diz, como disse agora, meu é a prata e meu é. Se Deus quer me abençoar e quiser me abençoar, amigo. Aleluia. Ai, pastora, por onde Deus vai começar? Para mim não me interessa. Diz a história que uma mulher estava orando, uma velhinha pedindo a Deus, uma irmã, pedindo uma feira que ela estava com fome. E aí, Deus mandou um macumbeiro lá. Aí quando chegou lá, só que ele não sabia. Vou levar essa feira para aquela irmã, e quando ela perguntar, vou dizer que foi Satanás que mandou. E quando bateu na porta, ela, quem é?
recebeu o dinheiro. Ele fez a aliança. Mas diz a palavra que quando ele abria a boca para abençoar o povo de Deus, só saía o quê? Bênção. Glória a Deus. Aí o rei disse: rapaz, manda eu se amaldiçoar. Não, filho, é isso que eu quero fazer. Mas quando abre a boca, só sai o quê? Aí o meu marido morreu dizendo: irmão, quando Deus abençoa o crente, faz até medo aonde ele passa e aonde ele posta. Pode até rachar a calçada. No final, quando ele viu que não conseguia amaldiçoar, ele disse: não pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Olha para quem está do teu lado, coloca a mão acima da cabeça. Quem está do teu lado, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que a tua vida, a tua família será regada pelas bênçãos do Todo-Poderoso. Me ajuda a pregar. Olha para quem está do seu lado, já sabe por quê? Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Se essa palavra não tivesse poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, se essa palavra não tivesse poder e autoridade para desfazer as obras de Satanás, eu não estaria aqui pregando ela. Eu não estava. Porque o diabo roubou tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Tudo. Até minha sala. Tudo que eu tinha. Tudo. E o meu Deus destruiu. Eu ia dizer outra palavra. Destruiu. Fez ele colocar a cara no chão e sair de marcha reta. Glória a Deus. Hoje, para a glória de Deus, chama o demoniado para perto de mim. Eu desafio você chamar qualquer demoniado para perto de mim, para ver o que é que ele vai dizer. Não, eu não posso, eu odeio ela. Eu não posso, eu não consigo olhar para ela. Glória a Deus. Deus inverteu todo o quadro da minha vida. Deus transforma, a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em para os que obedecem. E pensam em Glória a Deus. tem gente que quando acha que está ensinando sobre Deus já vai me pedir dinheiro. Então, do céu. Eu quero que você tenha conhecimento dos seus direitos com Deus. João 1,12. Pois todos aqueles que receberam Deus no poder de serem feitos filhos, como é que eu sou filha de Deus e vivo na miséria? Como é que o meu Deus diz que dele é a prata e o ouro e eu sou filha dele e vivo na mão? Eu não aceito Deus. Agora eu preciso obedecer a Ele. Esse é o preço. É outro. Jesus chegou para as pessoas e disse: olha, se o teu filho te pedir pão, tu dá uma pedra? Não. Se te pedir peixe, tu dá a serpente na pedra. Ora, vós que és maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Todas as vezes eu estou passando algum segredo meu para vocês. Todas as vezes que eu estou em uma grande luta, eu uso muito esse versículo. Jesus, está escrito, o Senhor fala. Se o Senhor dá o que é bom aos seus filhos, então eu quero o melhor. E o melhor de Deus não é ser rico, ter um apartamento na Ponta Verde, não, viu? É não. Quem é próspero em tudo que coloca a mão. Às vezes na mínima coisa, nos mínimos detalhes. Porque
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,